Irmãos, boa noite, graça e paz. Graças a Deus, mais um culto. Graças a Deus, o Senhor tem estado conosco. Hoje pela manhã nós falamos sobre a igreja local. E agora pela noite nós vamos falar sobre a igreja local também. Então abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 29. Colossenses 1, do verso 24 até o verso 29. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Será transmitido? Será boa. Vamos lá. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E que palavra é essa? Versículo 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério que é esse? Paulo fala que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado por mais um culto, porque estamos diante do Deus eterno, que está nos céus, que tudo governa e que tudo guia com sabedoria e perfeita ciência. E nós te louvamos, Pai. Nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Pedimos que o Senhor possa, Deus, destroçar os nossos corações com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, de fato, Deus, nos transformar com a Tua palavra, Pai. Que ela possa invadir, Deus, tudo que for escuridão nas nossas vidas e trazer luz, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa destruir, Deus, o nosso eu e que possamos sair daqui amando ainda mais o Senhor, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, para que os nossos pés caminhem em luz, Pai. Que o Senhor fale conosco para que, Deus, possamos aprender mais sobre a Tua palavra, para que possamos amar o Senhor e o nosso próximo, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, confiamos de que o Senhor está em nosso meio e que o Senhor falará conosco. Essa é a nossa esperança e o nosso anseio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja local, o que é a igreja e o que é a igreja local. Vamos falar um pouco também sobre o que implica participar da igreja. E antes da gente começar, eu vou passar um videozinho bem rápido, só apenas 4 minutinhos, para a gente entender um pouco da onde surgiu essa ideia de igreja e de onde é que isso vem, tá bem? Se pudesse voltar a Jerusalém dos tempos bíblicos, a maior coisa que veria seria o templo. Esse lindo edifício foi projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Eles acreditavam que era a casa do Deus do universo. Espera, eu pensava que ela fosse no céu. O ponto principal deste templo terreno é que ele é o lugar que se sobrepõe ao lar celestial de Deus. O templo é onde Deus vive e governa toda a criação como rei. Isso é legal. Mas nem mesmo Salomão, que construiu o templo, acreditava que ele pudesse conter o Deus do universo, né? Sim, o edifício era apenas um símbolo, que indicava que toda a criação era o templo de Deus. É disso que se trata a primeira página da Bíblia de Gênesis 1. Sério? Lá diz que a criação é o templo de Deus? Nem precisa dizer, a história toda mostra isso. Em Gênesis 1, Deus cria um mundo ordenado a partir de um deserto escuro, usando palavras em uma série de 7 dias. No 7º dia, a presença de Deus enche a criação quando ele descansa e governa. Da mesma forma, o tabernáculo e depois o templo foram construídos e dedicados em uma série de 7 discursos em 7 dias, depois dos quais o sacerdote ou o rei descansaria e governaria na presença de Deus. Ah, então toda a criação é onde Deus pretende habitar. É como o seu templo. Exatamente. Agora vire a página para Gênesis 2 e temos outro retrato da criação. Este se concentra na Terra. No centro da Terra tem uma região chamada Éden, que em hebraico significa prazer. No meio do prazer, Deus planta um jardim, a humanidade, e ele vive em
por isso que o templo foi inspirado no jardim, cheio de imagens de ouro e flores. A melassa simbolizava a árvore da vida. É o lugar onde Deus vive com o seu povo. Entendi. Não é só isso. No templo, os sacerdotes e levitas israelitas tinham que trabalhar e manter o templo na presença de Deus. É exatamente a mesma descrição do trabalho dada à humanidade no Jardim do Éden. Então, esses humanos foram os primeiros sacerdotes. Mas em vez de governar com Deus, governar seus próprios termos e acabam exilados do jardim-templo. E como Adão e Eva, os líderes de Israel também queriam governar para si mesmos e também foram exilados. O templo foi destruído e isso os deixou pensando: será que Deus desistiu de Israel? Será que ele vai trazer uma nova criação? Os profetas bíblicos previram o dia em que Deus criaria um novo templo com um novo sacerdócio. Quando a presença de Deus encheria toda a criação. Quando os israelitas retornaram à terra, eles reconstruíram o templo. Mas ele não saiu da forma que os profetas esperavam. Os profetas israelitas depois disseram que esse templo estava totalmente corrompido. Então, eles seguem esperando pelo tempo definitivo. E aqui chegamos à história de Jesus. Ele disse que nele a presença e o governo de Deus chegavam ao mundo de uma nova forma. E se apresentou como um novo tipo de sacerdote. Mas Jesus não era um sacerdote e não trabalhava no templo. Certo. Jesus disse que a presença de Deus, seu descanso e governo encheriam o mundo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus estava afirmando ser o verdadeiro templo e que esse novo templo se expandiria para incluir toda a criação. Essa é uma afirmação importante. E ficou ainda mais. Depois da sua ressurreição, Jesus disse que a presença de Deus viria a habitar entre seus seguidores, para que se tornassem mini-templos. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Exatamente. Essa é a visão bíblica da igreja, que é descrita como um templo. Não é um edifício, mas pessoas. Sim, como quando Pedro diz: vocês são pedras vivas construídas como um templo para o Espírito de Deus habitar. Então, no final da história, vemos um novo templo físico. Não exatamente. O que vemos é um templo cósmico renovado, assim como em Gênesis 1. E essa nova criação não precisa de um edifício como o templo. Porque em Jesus, toda a criação agora é o lugar onde Deus descansa e governa o mundo com o seu povo. Esse vídeo fala um pouco sobre uma história muito recorrente nas escrituras. Ele é de um canal chamado Bible Project. Até perguntei para minha irmã como é que falava isso em inglês, que a probabilidade de eu errar era bem grande. E eles têm bastante vídeos curtos acerca de alguns temas das escrituras. E o que eu achei interessante nesse vídeo, porque a gente vê uma mesma história recorrente nas escrituras, e que isso vai desaguar na igreja. Nós temos o início de todas as coisas, quando Deus cria tudo a partir do nada, em Gênesis, que nós temos Deus criando o seu mundo, que é a terra, e ele coloca dentro de um jardim, numa região chamada Éden, Adão e Eva. Então nós temos agora 3 elementos: é Deus, a sua terra, e nós temos Adão e Eva, e ele também coloca leis para que esses homens vivam. Ou seja, eles tinham tudo à sua disposição, mas eles não podiam fazer algumas coisas. Então perceba o cenário que nós temos em Gênesis. Nós temos Deus, o seu povo na sua terra, sob as suas leis. E a gente conhece a história. Sabe, os homens pecaram e traíram Deus, eles foram orgulhosos e amantes de si mesmo e não amaram a lei do Senhor, pecaram, e Deus os expulsa daquele jardim. E depois, no decorrer da história nós percebemos que Deus, ele ama um povo e ele escolhe um povo, ele levanta um povo, que é aquilo que nós conhecemos como Israel. E esse povo, ele estava preso no Egito. Então Deus, como bom libertador, como o Goel desse povo, aquele que restaura, aquele que liberta, ele tira esse povo do Egito, leva esse povo para a terra de Canaã. E agora nós temos de novo a mesma história se repetindo. Nós temos Deus, nós temos o seu povo na sua terra, que é Canaã, sob as suas leis, a lei mosaica. Quando você vê o Antigo Testamento, você percebe essa história se repetindo. Mas o que acontece? Israel não teme ao Senhor. Israel se desvia. Israel, ele trai a confiança do Senhor, ele fere o Senhor, ele não ama a Deus sobre todas as coisas. E o que acontece? Deus os expulsa. Israel é exilado, Israel vai cativo. Então parece que quando a história se repetiria de novo, que o povo se perde e se destrói. Ainda agora nós temos Cristo Jesus, quando ele restaura todas as coisas. Através do seu sacrifício, da sua morte, ele cria para si um povo. E agora a história se repete novamente. Nós temos Deus, temos o seu povo,
temos um lugar que é a igreja e temos as suas leis, que é a nova aliança. Então perceba a mesma história se repetindo. E essa história agora vai para além disso, porque tanto no Éden como em Israel, houve a possibilidade da queda e eles foram expulsos da presença de Deus. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, não existe mais a possibilidade de sermos expulsos da presença de Deus. Não existe mais a possibilidade de não mais habitarmos a terra de Deus. Por quê? Porque essa nova aliança ela é sustentada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Porque essa nova aliança agora ela está baseada na verdade de que Cristo morreu para nos salvar. Na verdade de que Deus estava em Cristo Jesus na cruz do Calvário reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Ou seja, é sobre essa nova aliança que está sustentado esse novo pacto de Deus, o seu povo na sua terra, sob as suas leis. E a expectativa que temos agora como igreja é que um dia Cristo voltará. E a sua terra, esse mundo em que nós habitamos, será restaurado. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Então nós teremos novamente Deus, o seu povo, as suas leis, na sua terra. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos na época e no período da igreja. Ou seja, nós fazemos parte da igreja, e a igreja é o lugar onde Deus habita. E agora nós temos regras, nós temos um lugar, temos Deus novamente. Mas a grande pergunta que fica para a gente é: o que será que é a igreja? O que será que é a igreja? Será que a igreja é somente o povo escolhido por Deus? Sim, a igreja é o povo escolhido por Deus. Mas o povo escolhido por Deus está espalhado por toda a face da terra. Sabe? E nós não conseguiríamos congregar com todo mundo que é a igreja, porque estão espalhados. Você não consegue assistir um culto na Coreia do Sul pela manhã, e você não consegue ir até o Nordeste e assistir um culto à noite. Então, já que nós não conseguimos se reunir com a igreja mundial, com a igreja invisível de Cristo, que está espalhada pela terra, a gente precisa de um lugar para congregar, que é aquilo que nós chamamos de igreja local. Ou seja, nós temos essa distinção, a igreja, que é o povo de Deus espalhado pela face da terra, e temos também a igreja local, que é o lugar onde viabiliza a comunhão dos santos. Ou seja, nós nos reunimos aqui para congregar, para prestar o nosso culto ao Senhor. E você já parou para pensar o que significa ser igreja? Já parou para pensar o que significa ser esse povo que foi escolhido para habitar na terra de Deus sob as leis de Deus? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a igreja é. E além de falar um pouco sobre o que a igreja é, nós vamos falar um pouco sobre o papel que a igreja desempenha na vida do crente. Para a gente falar um pouco sobre o que a igreja é, a gente vai começar falando, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 8:5. Nós vamos ler esse versículo para a gente começar a entender uma das facetas da igreja, ou aquilo que a Bíblia diz acerca do que é a igreja. 2 Coríntios 8:5 nos diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, e depois a nós. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto de Coríntios, nós percebemos uma coisa muito interessante, que a igreja é o ajuntamento daquelas pessoas que creem em Cristo. É o ajuntamento das pessoas que deram a si mesmas primeiro ao Senhor. E aqui já é uma importante verdade que nós aprendemos acerca da igreja. Além dela ser o lugar das pessoas que se entregaram ao Senhor, das pessoas que foram salvas pela obra de Cristo, perceba que após essas pessoas serem salvas pela obra de Cristo, o que elas fizeram? Elas se reuniram. Perceba, elas não foram salvas e não entregaram as suas vidas a Cristo e depois se espalharam, elas se ajuntaram, elas se entregaram ao Senhor e depois se deram a uma igreja local. Ou seja, a igreja, em primeiro lugar, ela é o lugar onde as pessoas que professam a fé em Cristo se encontram. E aqui também nós aprendemos uma outra verdade, de que é impossível que você se entregue ao Senhor e não se entregue a uma igreja local. Você não pode ser salvo por Cristo Jesus e não participar de sua igreja. Você não pode ser salvo e entregar a sua vida para Cristo Jesus e não entregar a sua vida a uma igreja local. Perceba, se Cristo o chamou, Ele o chama para o seu povo. A Bíblia inteira narra isso. Sempre que Cristo salvava alguém, essa pessoa participava da comunhão. Participava do povo de Deus, participava de uma igreja. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o próximo passo é entregar a nossa vida a uma igreja local.
O próximo passo é procurar um lugar onde as escrituras são pregadas e congregar. Isso é natural do crente. Aqueles que conhecem a Cristo e que são salvos por Cristo Jesus, eles consequentemente procuram uma igreja. Em segundo lugar, o texto de Pedro nos diz que a igreja, ela é um edifício de pedras vivas. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A outra verdade que a Bíblia nos revela acerca do que é a igreja, é que a igreja é um grande edifício. Um grande edifício formado de pedras, que sou eu. E Pedro fala que nós somos pedras vivas. E esse edifício, ele é construído e ele só pode se manter porque ele está em cima de uma grande pedra angular, que a Bíblia chama de Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, aquele que foi rejeitado pela comunidade judaica, aquele que foi rejeitado pela liderança judaica, mas Deus fez pedra angular de sua igreja. Quando nós moramos em Portugal, lá tem uma igreja antiga, que hoje é um museu, chama Museu do Carmo. E eu trabalhei lá nesse museu algumas vezes, é muito bonito quando você entra, uma arquitetura bem medieval, aqueles arcos romanos, todas aquelas construções de pedra, que eu não sei como que aquilo fica em pé, porque aquilo é pedra, óleo de baleia, concha, e com certeza se eu tentasse fazer, cairia. E é engraçado que em Portugal, um tempo atrás, teve um terremoto muito forte que destruiu toda a zona central de Lisboa, que é onde fica essa igreja. Mas essa igreja não caiu. Ela permaneceu em pé, ela continua lá intacta, muito bonita, pedras enormes, amontoadas sobre outras pedras, formando um amontoado de coisas que não caiu. Então as pessoas acharam, nossa, que lugar incrível, essa igreja não caiu, isso é um milagre, nós precisamos fazer com que esse lugar se torne um lugar santo, isso é incrível. E todas as vezes que eu ia àquela igreja para trabalhar, eu olhava para aquilo e falava, nossa, isso é incrível. Porque todos os outros prédios ao redor daquela igreja foram totalmente destruídos pelo terremoto. Mas ela permaneceu de pé porque as pedras foram muito bem encaixadas. Foi tudo muito bem planejado, tudo muito bem feito. E quando Pedro nos diz que a igreja é esse edifício feito por diversas pedras vivas, sabe, que foi construído sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. O que Pedro quer nos dizer é que toda a igreja foi estruturada para ser mantida e sustentada por Cristo. Mas também Pedro quer nos dizer que nós fazemos parte dessa estrutura. E todos nós dentro da igreja somos iguais. A única pedra que se diferencia de todos nós é a pedra angular, que é Cristo Jesus. Nós, os demais, somos todos pedras vivas na igreja de Cristo. Nós formamos a grande igreja de Cristo. Ou seja, você é uma parte ativa da igreja. O que Pedro também quer nos ensinar é que a igreja é essa comunhão de pessoas ajuntadas por Cristo Jesus. A Bíblia também nos diz, no versículo 24 do texto que lemos de Colossenses, Paulo diz, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do quê? Do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, além da igreja ser o ajuntamento de pessoas que foram salvas, um edifício de pedras vivas, a Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. E quando eu estava estudando sobre isso, parece que o meu cérebro ia derreter. Porque todas as vezes que eu pensava no que podia significar a igreja ser o corpo de Cristo, porque geralmente quando a gente pensa de uma forma muito mais simples, parece que o que a Bíblia está dizendo é que Cristo é a própria igreja. E não é isso, Cristo não é a igreja. Mas quando a Bíblia afirma que a igreja é o corpo de Cristo, ela que nos remete à metáfora do casamento, à figura do casamento. Quando a Bíblia diz que um homem se casa, o que a Bíblia diz? Que ele deixa os seus pais, deixa o seu pai e a sua mãe, agora ele se une à sua esposa e ele se torna um só corpo. Ou seja, no casamento você tem duas pessoas que são distintas, mas formam um só corpo. E quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, ela está nos dizendo que Cristo está tão ligado à sua igreja, tão profundamente comprometido e ligado à sua igreja como um casamento. E é por isso que nós somos a noiva dele.
A igreja é o corpo de Cristo porque Cristo está comprometido e ligado a ela. Você não consegue separar Cristo de sua igreja, assim como você não consegue separar a esposa de seu marido. Eles são uma só carne. E aquilo que Deus uniu não separe o homem, porque não dá. E Colossenses nos diz que a igreja é este corpo. Ou seja, Cristo está profundamente comprometido e ligado à sua igreja. Nós não conseguimos separar a igreja de Cristo. Nós não conseguimos separar aqueles que foram salvos de Cristo Jesus. E outra verdade que essas implicações nos trazem é que se a igreja é um corpo, ela é formada por quê? Por muitos membros. Porque isso é um corpo. O corpo é um conjunto de membros. É uma mão que é ligada no braço, no ombro, e por aí vai. E o que isso significa? É que a vida, ela acontece, ela existe no corpo. Se você pegar uma mão e tirar, o que vai acontecer com essa mão? Ela vai morrer, ela não vai ter vida. Por quê? Porque a mão precisa estar conectada ao corpo para sobreviver. Ou seja, quando a Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia está dizendo que é impossível que você viva como crente fora do corpo de Cristo. Ou você já viu alguma mão andando pela rua? Ou você já foi assim num cabeleireiro e você viu uma cabeça fazendo barba, tá fazendo bigode? Não tem como. Porque se a gente tirar um membro do nosso corpo, ele morre. Eu sei que hoje nós temos uma ideia muito corrente de que você pode ser convertido por Cristo, ou se converter, como alguns dizem, e você pode viver a sua vida amando e servindo ao Senhor, mas você não precisa frequentar a igreja local. Ainda essa semana eu assisti um vídeo de uma moça muito famosa, que ela disse que ela não vai à igreja. Ela ama Deus, ela crê em Cristo, Cristo a salvou, ela teme ao Senhor, mas ela não participa da igreja local. Isso é um absurdo porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo. E de que não é possível que exista vida longe desse corpo. Tudo que você tira do corpo morre. Se você não estiver no corpo, você não está ligado a Cristo Jesus. Cristo é comprometido com o corpo, assim como o marido deve ser comprometido com a sua esposa. O marido não pode se comprometer com alguma coisa que seja fora de sua esposa. Se Cristo o salvou, você deve estar comprometido com o corpo de Cristo. Tudo que for fora não sobrevive. Se você não estiver ligado a uma igreja local, você não sobreviverá. E me parece que é isso que Satanás tem tentado fazer nos nossos dias. Não, você pode ser crente sozinho. Você pode cultuar Deus pela internet, não existe culto. Irmãos, nós não transmitimos um culto aqui, nós não fazemos culto online. Nós só transmitimos aquilo que está acontecendo, mas o culto acontece aqui, a igreja é aqui. Você não pode ser igreja da sua casa. Você não pode ter sido salvo por Cristo e permanecer afastado da igreja local. Lembra do que Coríntios nos diz? De que os irmãos se entregaram a Deus e à igreja. Por quê? Porque é um processo natural. Eles se entregaram a Deus porque a graça os alcançou de forma irresistível. E logo após isso, eles se entregaram a uma igreja. E logo após isso, eles foram procurar uma igreja. A história é sempre assim. Lembra do que o livro de Atos nos narra? De que no começo da igreja, por exemplo, quando eles estavam em Jerusalém e desceu sobre ele línguas como que de fogo, o Espírito Santo encheu o coração daqueles crentes. Eles foram salvos por Cristo Jesus. E o que eles fizeram? Eles se reuniam. Eles tinham tudo em comum, eles partilhavam da palavra, eles comiam juntos, eles cuidavam uns dos outros. Percebam, o processo natural daqueles que foram salvos por Cristo Jesus era procurar uma comunidade, uma igreja local. Eles não pensavam, não, agora Cristo me salvou, então eu posso viver a vida como eu quero, eu não preciso ter compromisso com nada ou com ninguém. Cristo não salva ninguém para andar só. Essa ideia de que você pode ser igreja afastado do corpo é demoníaca. Essa ideia de que você pode ter uma vida cristã sem servir numa igreja é do diabo. Porque Deus só tem um corpo, que é a igreja. Fora da igreja, nada se mantém vivo. Então aqui nós temos ao menos 3 definições do que é a igreja. Ela é o corpo de Cristo, um edifício.
e o ajuntamento das pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. E é de suma importância que a gente entenda que Cristo está profundamente relacionado com a sua igreja. Ele morreu pela sua igreja. Sabe, ele deu a sua vida em favor da comunidade dos santos. Ele deu a sua vida para que você fosse salvo e participasse de uma igreja. Não viva longe da igreja, não viva fora da igreja. E agora que nós vamos dar alguns motivos pelo qual você não pode viver fora da igreja. Agora que já definimos aquilo que é igreja, a gente precisa entender o que acontece aqui dentro. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é um edifício, se a igreja é a reunião daqueles que servem, que foram salvos por Cristo Jesus, o que existe de tão maravilhoso, de tão incrível na igreja? E eu dividi aqui em 3 pontos distintos. Primeiro, maturidade. Você só pode aprender a viver e ser uma pessoa madura dentro da igreja. Você não pode conhecer a Cristo Jesus e se desenvolver na caminhada cristã se você não participa da igreja. Versículo 28 e 29 desse texto que lemos diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ou seja, olha que interessante esses 2 verbos que Paulo usa, advertindo e ensinando. Ou seja, a igreja de Colossos se reunia e Paulo se preocupou em escrever para eles, e não só em escrever, Paulo sempre dizia que ele queria estar com a igreja para adverti-los e para ensinar. E dentro desse quesito maturidade, nós temos 2 coisas que são importantes para que a gente alcance maturidade. Que é aprender a viver, que é aprender a tomar decisões sábias, que é aprender a tomar decisões baseadas nas Escrituras. Em primeiro lugar, nós precisamos ser disciplinados para que a gente alcance maturidade. E a igreja é o lugar onde a disciplina de Deus se aplica. Hebreus 3,13 nos diz que antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Percebe, é na igreja local que você é exortado para que o seu coração não endureça. É na igreja local que você é constantemente exortado para que você não abandone o Senhor. A disciplina na igreja local é de suma importância para que a gente amadureça e para que a gente conheça Cristo. Nós precisamos ser sempre exortados. A função de todo crente é exortar um ao outro. Você não pode permitir que o corpo de Cristo caminhe para o inferno sem aconselhá-lo, sem exortá-lo. Se você sabe que o seu irmão está pecando, exorte-o. Vinícius, mas eu exortei, ele não me ouviu. Então você vai chamar uma testemunha fiel a Deus também e você vai exortá-lo. Ah, mas ele não ouviu eu e a testemunha fiel a Deus, então você vai chamar o conselho da igreja. E a igreja vai exortá-lo. Ah, mas ele não ouviu o conselho da igreja, ele não ouve ninguém. Então esse irmão não faz parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é o lugar de pessoas que são ensináveis, que ouvem, que estão comprometidas com o crescimento e sabem que para que a gente possa crescer, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ter pessoas que nos aconselhem, pessoas que nos digam onde estamos pecando, onde estamos errando. Porque é natural do nosso coração amar o erro. E se nós não tivermos um bom amigo, um bom crente do nosso lado, que nos auxilie a enxergar os nossos pecados, estamos perdidos. Lembre, a vida cristã, a igreja é um corpo. Sabe, se tem uma parte do seu corpo que está machucada. Esses dias, algum tempo atrás, eu comi um pedacinho da unha, um pedacinho a mais, e inflamou o cantinho da unha. E por algumas semanas parecia que o meu corpo se resumia só ao meu dedo. Porque aquilo doía. Uma dor insuportável que as mulheres nunca vão saber o que é. Elas não conseguem entender o que é uma dor de cabeça masculina. E por 2 semanas o meu dedo ficou uma dor insuportável. E eu passava pomada, passava umas coisas e nada funcionava. Só sarou quando eu botei o dedo na água com sal e vinagre e aí ficou top. Também eu não sentia mais o dedo depois daquilo. E como eu não sentia mais o dedo, não tinha mais dor. Mas perceba, quando uma parte do corpo está ferida, quando uma parte do corpo é machucada, todo o corpo sente.
Por quê? Porque tudo está muito ligado. A vida depende da forma como tudo se comunica, como tudo funciona. Sabe, se você tem uma parte do seu corpo que está pecando, e você não o exorta-o, você não o traz para perto e diz, meu irmão, você está errado. Você está ofendendo o nosso Deus. Então você não pode fazer parte da igreja, porque a igreja é o lugar das pessoas que se exortam. E se você não gosta de ser exortado, a igreja não é o seu lugar. Porque a Bíblia diz que a igreja é o lugar das pessoas que exortam umas às outras, porque amam. E se você ama, você exorta. Sabe, se você ama, você cuida. Você diz que é pecado, você diz que é errado. Eu sei que nós estamos vivendo numa geração um tanto louca, onde não existe mais padrões, não existem limites. Sabe, nós estávamos há pouco numa conferência sobre aconselhamento bíblico e nós ouvimos um pouco sobre a criação de filhos. Sabe, hoje os pais não querem mais corrigir os seus filhos, e aí os seus filhos crescem sem padrões, sem maturidade. Por quê? Porque nunca ouviram não. E aí quando se tornam adolescentes, tudo machuca, tudo dói. Aí começa a gostar de uma menina, a menina fala, não quero namorar com você porque você é feio, por exemplo. Aí acabou a vida dele. Como que eu posso receber um não? Eu sou o rei. Na minha casa eu fui um rei. A minha mãe disse que eu era o menino mais lindo do mundo, embora parecesse um joelho. Mas como ele cresceu a vida inteira ouvindo isso, e depois ele encarou a realidade do mundo, ele se frustrou. Perceba, se você não tiver alguém para que te diga a realidade da vida, que te exorte, que te corrige, você não vai alcançar maturidade. Você não vai aprender a viver. Nós não aprendemos a viver se nós não tivermos alguém para nos exortar e nos corrigir. A maior parte dos meus colegas de infância, da galera que cresceu no meu bairro, lá na cidade onde eu nasci, a maior parte foi tudo presa. Lembro que teve um tempo atrás que eu fui para a Itaém e me falaram, tal pessoa morreu. Eu falei, nossa, vai morrer por quê? Tráfico. Tal pessoa está presa por quê? Matou alguém. Eu falei, nossa. Eu comecei a lembrar das surras da minha mãe, que não foram poucas. Sabe por quê? Porque a disciplina. A Bíblia diz que a disciplina afasta a estultícia do coração da criança. Ou seja, você torna o seu filho mais maduro corrigindo o seu filho. E assim como você torna um irmão mais maduro exortando e corrigindo. Ou seja, a igreja nos faz maduro. Quando nós participamos da comunhão e somos exortados mutuamente. Sabe, fazer parte do corpo de Cristo significa ter um coração ensinável. Ouça o que o seu irmão tem a te dizer. Sabe, fuja dos bajuladores. E corra para perto das pessoas que estão preocupadas com que você se pareça com Cristo. E ela vai te apontar o dedo quando você não estiver se parecendo com Cristo. Isso é bom para nós. Outra coisa que a igreja também nos ensina ainda para que a gente alcance a maturidade é o discipulado. Ou seja, no corpo de Cristo você não pode caminhar sozinho. No corpo de Cristo você não pode andar sozinho. Você precisa ter alguém para te ajudar. Lembra do que Salomão nos diz em Eclesiastes, falando acerca daqueles homens que viajavam pelo deserto? Que se você viajar sozinho e vir alguém contra você, como que você vai se defender? Melhor 2 do que 1. Porque o trabalho tem melhor paga. Ou seja, o que Salomão quer nos ensinar é essa verdade daquilo que acontece na igreja. Nós precisamos andar juntos com alguém. Você precisa ter alguém para conversar. Você precisa ter alguém para que fale sobre o evangelho para você. Lembre-se, nós não estamos prontos. Nós precisamos aprender sobre Deus e você precisa caminhar com as pessoas para aprender sobre Deus. Sabe, Deus escolheu a igreja como esse lugar que a gente vai se aconselhar mutuamente. Como esse lugar que a gente vai conhecer sobre Deus. Você só vai crescer e melhorar se você tiver contato com as pessoas. Como você acha que Deus vai te fazer uma pessoa mais paciente? Ele vai colocar um irmão chato do seu lado. Como você acha que Deus vai te fazer uma pessoa que consegue aprender melhor? Ele vai colocar alguém para te exortar. A vida é assim. Mas eu não suporto tal pessoa, eu não suporto tal irmão. Essa é uma ótima oportunidade para crescer. Porque esse irmão que você talvez não suporte, foi alguém pelo qual Cristo morreu. E Cristo morreu para que esse irmão fizesse parte da igreja. Mas se você acha que ele não pode fazer parte da igreja, então a obra de Cristo está anulada.
Porque se Cristo acha que vocês devem conviver no mesmo lugar, mas você acha que não, quem é que está errado? Então o que nós fazemos diante de tantas distinções e diferenças? Nós aprendemos, nós conversamos, nós chegamos a um acordo. Sabe, nós temos que aprender a negociar. Eu sei que existem coisas na fé que nós não vamos negociar. Os pilares da fé nós não negociamos. Se chegar um irmão para você e falar: meu irmão, eu não creio na salvação pela obra de Cristo, eu creio na salvação pelas minhas obras. Então eu falo: meu irmão, você vai para o seu canto, eu vou para o meu. Nós não cremos na mesma fé. Mas existem coisas que nós não podemos discutir. Por exemplo, eu não gosto da parede branca, eu queria que fosse rosa. Eu não gosto, eu queria que fosse verde. Nós podemos negociar essas coisas. E a igreja serve para isso. A gente ouve opiniões diferentes, a gente vai convivendo e vai crescendo e vai progredindo. É por isso que somos um corpo. Sabe, encontre alguém para você caminhar junto. Sabe, encontre alguém para você compartilhar o evangelho, para você crescer, para você progredir. Sabe, encontre alguém que tem uma opinião diferente de você, ouça-o. Sabe, não ache que você está pronto. Não ache que você sabe tudo acerca de Deus e acerca da fé e da vida. É por isso que Deus nos colocou numa comunidade, cheio de pessoas, cada um com as suas características, com as suas distinções, para que a gente amadurecesse. Para que através da exortação, da pregação, do discipulado, a gente crescesse e se parecesse com Cristo. Paulo disse que é essa a finalidade dele. Ele adverte, ele ensine, para que ele possa apresentar esses irmãos perfeitos diante de Cristo. Ou seja, quando nós advertimos e ensinamos, nós alcançamos a perfeição. E o que é a perfeição? Se parecer com Cristo. A perfeição é caminhar cada dia mais, como Cristo caminhou, e fazer aquilo que Cristo fez. Nós só alcançamos a maturidade assim, caminhando junto, exortando, servindo, cuidando, pastoreando. Não pense que pastorear é só coisa de pastor. Quando a Bíblia diz pastorear uns aos outros, esse verbo traz a ideia de que você deve cuidar da vida do seu irmão. Você deve se preocupar com o seu irmão. Você tem que participar ativamente da vida dele. De que participar da igreja é estar comprometido com a causa do seu próximo. É estar comprometido com a vida do seu irmão. É amá-lo mais do que você se ama. De que participar da igreja é cuidar, é abraçar, é sorrir com aqueles que sorriem, é chorar com os que choram. Essa é a vida cristã. E é só assim que a gente aprende a viver, que a gente se torna maduro. Sabe, nós não podemos ter uma geração imatura na igreja. E para que a gente possa crescer, a gente tem que estar junto. A gente tem que cuidar um do outro, discipular, disciplinar, exortar, abraçar, sorrir, chorar quando é preciso. Outra característica que a igreja nos ensina é o serviço. Versículo 25, Paulo diz assim, falando acerca do corpo de Cristo, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele diz: do qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha que interessante, esse termo ministro que Paulo usa aqui, é a palavra que nós usamos para diáconos. É o termo diácono, serviço. Perceba, Paulo está dizendo que Deus o chamou, não para ser o grande pregador, não para ser aquele que ganharia os gentios, não para ser alguém conhecido, um grande rabino, não. Deus o chamou para servir. Deus chama Paulo para que Paulo sirva a igreja. O grande chamado do apóstolo era o serviço. Era um profundo comprometimento em se entregar pela igreja. E é por isso que ele começa esse texto que nós lemos dizendo que ele está preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, Paulo está sentindo no seu corpo não as dores que Cristo sofreu para nos salvar. Porque o que Paulo está dizendo não é que ele está sofrendo para que ele possa salvar as pessoas, não é isso. A obra de salvação, Cristo já fez. Cristo já sofreu todas as dores para nos salvar. Mas o que Paulo está dizendo é que fazer parte da igreja implica em dor, em sofrimento. Paulo está dizendo que servir a igreja vai te machucar. Paulo está dizendo que servir a igreja vai fazer com que você sinta medo, cansaço.
E quando a gente olha para a vida de Paulo, isso é uma realidade. Não sei quantos naufrágios, quantas vezes Paulo apanhou, quantas vezes foi preso no cárcere. Porque servir a igreja implica nisso. Mas Paulo diz que o serviço é extremamente importante na igreja. Afinal, foi para isso que Cristo nos salvou. Cristo nos salvou para servir na igreja local. Cristo nos salvou e nos colocou no seu corpo para que a gente sirva. Sabe, Jesus nos ensinou isso de uma forma incrível. Quando estava reunido com seus discípulos, então pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então ele chegou a Pedro e Pedro diz, não, o Senhor não vai lavar o meu pé. O Senhor é um mestre. E de fato Cristo era. O Senhor é o Messias, o Cristo, e Cristo era tudo isso. E Pedro diz, você não pode lavar os meus pés. E Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro fala, Senhor, então lava os pés. Lava a cabeça, bigode, barba, completo, Senhor. Porque eu quero participar. O que Jesus estava nos ensinando é que no corpo de Cristo o serviço é extremamente importante. Por quê? Porque se Ele, que é o noivo da igreja, o Senhor da igreja, se dobrou e serviu, é para que a gente olhasse para Ele e aprendesse a servir. Sabe como é que você pode servir a igreja? Sirva a igreja com os seus dons. Sabe, Vinícius, eu só sei fazer churrasco, então me convida e faz um churrasco para mim. Fiz essa piada hoje de manhã, hoje eu recebi um convite para um churrasco, que já surtiu efeito. Sabe, mas você pode servir a igreja com aquilo que você sabe fazer de melhor. Sabe, eu sei dar aula, então você dá aula na escola bíblica. Sabe, procura o Alessandro falar, pastor, eu sei cantar, cante na igreja, sirva ao Senhor. Eu gosto de fazer visita, faça visita. Sabe, sirva a igreja. Mas eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Procure os melhores dons, você pode aprender. Sabe, seja hospitaleiro. Me chama para um churrasco. Sabe, treine os seus dons, treine as coisas. Sabe, procure um dom, procure ser bom em alguma coisa para servir a igreja. Mas eu só sei mexer com computador, eu só entendo tecnologia. A gente está precisando de muita gente que entende tecnologia. Tivemos um problema de rede hoje antes de começar o culto. Sabe, você pode servir ao Senhor com aquilo que você sabe fazer. Perceba, quando Cristo o salvou e te colocou no corpo dele, Ele o colocou para isso, para serviço. Você precisa servir a igreja local. O serviço é extremamente importante na nossa vida porque nos ensina humildade. Porque nos mostra o que o nosso mestre fez por nós. Não esconda os seus talentos ou os dons que Deus te deu. Sirva a igreja. Sabe, não importa. Não existe dom especial. Mas eu não sei pregar, porque pregar é o melhor dom. Pregar não é o melhor dom. Todos os dons são importantes. Todas as partes do corpo são importantes. Sabe, sirva ao Senhor com aquilo que você sabe fazer. Mas não deixe de servir a igreja. Você é chamado a entregar a sua vida para servir a igreja. E aqui nós temos que perceber uma coisa muito importante. A coisa mais importante, fundamental da nossa vida é a igreja. Sabe, às vezes a gente acha que a coisa mais importante do mundo é a nossa carreira, é a nossa vida fora daqui. A coisa mais importante do mundo é o corpo de Cristo. Sabe, são as famílias que estão aqui dentro. Cristo morreu por elas. Cristo morreu por isso. Para essa comunhão. Sabe, sirva na igreja. Sabe, se dedique a servir. Nós estamos precisando de alguém que sabe arrumar essa parte de som. Sabe, se dedique a isso, se dedique a servir. A sua vida não valerá a pena se você não se dedicar à igreja. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo está profundamente ligado à sua igreja. Outra coisa que a igreja nos ensina é sobre esperança. Versículo 26 ao 27 diz assim: um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Perceba, lembra da história que nós ouvimos no começo do vídeo sobre o Éden?
Nós tínhamos o povo de Deus no jardim de Deus, sobre as leis de Deus, com todas as bênçãos de Deus, com tudo aquilo que Deus pode prover ao homem, com tudo aquilo que tinha na terra, acessível àquele casal. E agora nós temos isso na igreja. Nós podemos experimentar na igreja aquilo que é eterno. Nós vivemos num mundo caído e cheio de poeira e de destruição. Mas quando olhamos para a igreja de Cristo, ela permanece intacta, santa, irrepreensível. A igreja é um baluarte da verdade no mundo. A igreja é um trono estabelecido por Deus aqui nesse mundo caído. Sabe, Deus só não tirou a igreja deste mundo ainda, porque a igreja é a resposta de Deus para o problema do pecado. A igreja traz esperança. Porque Paulo diz que aquele mistério que estava escondido durante muito tempo foi revelado. E que mistério é esse? Cristo nas nossas vidas. E aqui Paulo está falando especialmente aos gentios. E nós somos os gentios. Cristo nos alcançou. Essa é a grande notícia do Evangelho. Esta é a boa notícia. O que é uma notícia? A notícia é o quê? É a narrativa de um fato que aconteceu. Ou seja, Cristo morreu por nós. E nós somos salvos. Nos reconciliou com Deus. Essa é a boa notícia. A igreja é esse baluarte da esperança. A igreja é o lugar onde cultiva essa esperança. Que esperança? Cristo agora está em nós. Cristo agora habita no meio de nós. A igreja é um lugar onde deve governar a justiça, a equidade, o amor. Tudo aquilo que nós odiamos no mundo não deve ter dentro da igreja. Sabe, a igreja é esse ponto de eternidade que nós temos neste mundo tão finito e caído. Porque se tem alguma coisa que vai durar para sempre é a igreja. Quando Cristo voltar para buscar, Ele não vai voltar para buscar você. Ele não vai voltar para buscar aquele cara que ficou em casa falando, eu posso cultuar Deus sozinho. Cristo está comprometido na sua volta a buscar a sua igreja. Ele disse que Ele voltaria para buscar o seu povo. Sabe, além da igreja nos trazer essa esperança nesse mundo caído, também nos traz a esperança daquilo que ainda está por vir. Estar na igreja nos garante essa segurança de que Cristo vai voltar para nos buscar. E se você não fizer parte da igreja, você não será salvo. Se você não fizer parte do corpo de Cristo, Cristo está comprometido em salvar a sua igreja. Sabe, essa esperança que temos de que um dia Ele voltará. Sabe, que nós habitaremos a eternidade com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é pleno, com todas as delícias deste mundo. Essa esperança só existe dentro da igreja. Sabe, o mistério de Deus, oculto pelos séculos, Paulo diz, está revelado. Cristo agora está em nós. A esperança da glória. Existe esperança porque Cristo habita em nós. Existe esperança porque nós, quando nos reunimos, estamos lembrando de tudo aquilo que Deus fez. Estamos lembrando de tudo aquilo que Deus fará. Estamos lembrando da cruz. Estamos lembrando do Éden. Mas para isso nós precisamos entender o corpo de Cristo. Na carta aos Coríntios, quando Paulo disciplina a igreja de Corinto, porque eles não tomavam a ceia de forma correta, perceba o que Paulo diz. Paulo diz que aqueles irmãos se reuniam para destruição, por quê? Porque não entenderam o corpo de Cristo. Eles tomavam a ceia de forma errada, não porque estavam pecando, mas porque não discerniam o corpo. Não entenderam o corpo de Cristo. E Paulo diz que é por isso que há muitos entre vós que estão doentes e que padecem, porque não discerniram o corpo. Ou seja, se nós não entendermos o que é a igreja, o que é a vida comunitária, corremos um sério risco. Se nós não entendermos a esperança pela qual vivemos e que devemos pregar, corremos um sério risco. E Paulo exorta aos coríntios, mudem. Vocês não podem continuar se reunindo assim, porque vocês estão sendo destruídos. Porque vocês não entenderam a fé. Uma igreja totalmente dividida, totalmente destruída, onde ninguém se amava. Uns diziam, Paulo, eu sou de Paulo, Paulo prega melhor. Ah não, eu sou de Pedro, Pedro faz visita. Ah não, eu sou de Apolo, Apolo joga bola.
Aí tinha um grupo que falava, não, mas nós não, nós somos crentes, nós somos de Cristo. Paulo disse que esse era o pior grupo da igreja de Coríntios. E Paulo diz que aquilo que vocês têm feito, essa reunião da igreja de Corinto tem produzido destruição, porque não é a reunião do corpo de Cristo. E Paulo diz, tomem cuidado, porque se vocês não discernirem o corpo, vocês comem o corpo para a morte. A igreja é o lugar das pessoas que discerniram a nova aliança, que entenderam o propósito da igreja, que entenderam este mistério, que entenderam a esperança do evangelho, que entenderam a obra de Cristo e agora, porque entenderam, se entregaram a Cristo e se entregaram em amor, em serviço ao seu povo. Sabe, é importante a gente discernir a igreja e entender o corpo de Cristo, para que a gente viva de forma segura. Sabe, existe segurança para a gente em estar na igreja. A igreja é um ambiente totalmente seguro. Sabe, é na igreja que nós cresceremos, é na igreja que nós nos tornamos pessoas maduras. Sabe, é na igreja que aprendemos a servir. É na igreja que lembramos da esperança que temos em Cristo Jesus. É na igreja que nós lembramos sempre daquilo que Cristo nos prometeu quando disse que voltaria. Sabe, isso só acontece dentro da igreja, então você precisa estar ligado à igreja. Sabe, se tiver algum galho nesta árvore que não produzir fruto, Cristo está comprometido a cortá-lo. João Batista diz isso, que ele tem na sua mão uma pá, e ele limpará completamente a sua eira. Quando Jesus aparece, João diz, agora o machado já está posto à raiz. E aquele que não produzir bons frutos, será cortado. Ou seja, no corpo de Cristo, os galhos devem ser produtivos. Se você fizer parte do corpo de Cristo e ser produtivo, e servir, e amar, e exortar, você estará seguro, porque para esses, Cristo é segurança. Mas para os que não estão comprometidos e ligados ao corpo, Cristo é um tremendo perigo. É por isso que João Batista dizia aos fariseus, por que vocês correm como uma cobra corre do fogo? Porque eles sabiam que Cristo tinha um machado nas suas mãos e ele limparia completamente a sua eira. Ele destruiria os galhos que não produzem nada, ele jogaria, lançaria ao fogo. Porque a igreja é o lugar onde a gente produz frutos, onde a gente cresce, onde a gente amadurece, onde a gente lembra da esperança, da obra da salvação e daquilo que ainda há de vir. Sabe, então, se comprometa à igreja. Se comprometa a servir a igreja, a amar a igreja. Sabe, se comprometa a estar junto. Sabe, participe dos cultos, afinal isso é uma ordenança. Congregai-vos. Sabe, se ajuntem. A igreja sempre fez isso por mais de 2000 anos. Por mais de 2000 anos que nós nos ajuntamos e abrimos as Escrituras e lemos e falamos acerca da obra da esperança de Cristo. Nós cantamos louvores. Nós tomamos a ceia. Nós batizamos as pessoas. Mas por mais de 2000 anos nós fazemos isso porque essa é a vontade do Pai. Cristo nos salvou para nos introduzir na grande videira. Nós somos enxertados nele. Cristo nos salva para isso. Cristo te arranca do império das trevas, não para te jogar num cômodo sozinho, não, para uma vida comunitária. Afinal, a fé é uma fé comunitária. Não existe o seu pão, é o pão nosso de cada dia. Não é, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoai as nossas. A fé é comunitária. Sabe, Deus nos salva para uma vida comunitária. Se você não estiver profundamente comprometido com a igreja, peça perdão ao Senhor. Sabe, se você não discernir o que é o corpo de Cristo, peça perdão ao Senhor. Sabe, se você não está disposto a servir a igreja, peça perdão ao Senhor. Porque se você não está disposto a servir aquela pela qual Cristo morreu, tenha medo do Senhor. Cristo morreu pela sua igreja, para que ela vivesse unida. Sabe, Ele espera isso de nós. Sabe, a igreja local
É o lugar onde Deus escolheu para que a gente vivesse. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade. Te agradecemos pela igreja que congregamos. Deus, nós temos as nossas falhas, os nossos erros, e o Senhor sabia disso, Pai. Mesmo assim, o Senhor nos escolheu para estar juntos, Pai. Para que a gente crescesse, para que a gente amadurecesse, para que a gente exortasse uns aos outros, para que a gente cuidasse uns dos outros, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a servir a Tua igreja, Pai. Nos ajuda a amá-la, Senhor. Nos ajuda a amar aquele irmão que muitas vezes não se parece conosco. Nos ajuda a amar aquelas pessoas que às vezes não toleramos. Nos ajude a amar, Senhor. Nos ajude a servi-los, Pai. Ó Deus, que o nosso coração esteja profundamente comprometido com a igreja, Pai. Sabendo que nós fazemos parte deste corpo, da qual Cristo é o cabeça. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa quando muitas vezes não nos dedicamos, quando não servimos ao Senhor com os nossos talentos, quando não servimos ao Senhor com os dons que o Senhor nos concedeu, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos amar a igreja, Pai, servi-la, não só hoje, mas até a volta do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.